Havia uma vila que não aparecia nos mapas, não porque fosse pequena demais. Havia vilas menores, com nomes gravados em placas de ferro, enferrujado à beira das estradas, mas esta parecida ter sido esquecida pelos cartógrafos de propósito. Como se o mundo tivesse decidido, em algum momento silencioso, que era melhor não apontar o caminho para lá. Ela ficava cercada por colinas pálidas, colinas que não tinham cor definida. Não eram verdes, não eram marrons, eram da tonalidade exata do cansaço. O vento que descia delas não era frio nem quente, era simplesmente constante, como um hálito antigo que a terra nunca conseguia segurar. As pessoas da vila haviam parado de comentar sobre o vento há gerações. Ele era parte do ar, como o peso de uma memória que se carrega sem perceber. As casas eram baixas, construídas com pedra local e reboco, que o tempo ia comendo devagar. As janelas eram pequenas, não por economia, mas porque os moradores antigos haviam aprendido que luz demais de noite atraía coisas que era melhor não nomear. Essa sabedoria sobreviveu nas construções, mesmo depois de ser esquecida pelas pessoas, no centro da praça. Exatamente entre a padaria de Dona Lourdes, que vendia pão duro toda manhã, e ninguém reclamava porque era o único pão, e a igreja pequena de paredes, gastas pela umidade e pelo tempo. Existia um poço, ele não tinha nome. Isso por si só já era estranho. Tudo na vila tinha nome. O cachorro velho da praça se chamava Espinho. A árvore torta na entrada era chamada de a Velha. Até a poça d'água que se formava depois das chuvas na esquina da rua principal tinha um apelido que as crianças usavam, mas o poço não tinha nome e ninguém o chamava de nada. Falavam sobre ele apenas como o poço, sempre com um pequeno recuo na voz, como se o nome pudesse alcançar algo além da garganta. Todos sabiam que ele estava ali antes das casas, antes das ruas, antes dos sobrenomes que os moradores carregavam com um orgulho sem fundamento de quem nunca saiu de casa. Nenhum registro da fundação da vila mencionava a construção do poço. Ele simplesmente aparecia nos documentos mais antigos como algo que já estava, como a terra, como o céu, como o vento. E estava selado, coberto por pedras largas, cinzentas, pesadas demais para um homem mover sozinho, ou assim se dizia. Cada pedra encaixava na outra com uma precisão que envergonhava os construtores modernos. Não havia argamassa, não havia cimento, apenas peso sobre peso e o silêncio embaixo de tudo isso. Ninguém bebia daquela água. Nem nos anos de seca, quando o riacho sumia e o reservatório municipal ficava pela metade, as pedras eram removidas. Havia outras soluções. Sempre havia, como se o universo concordasse que era melhor encontrar outro caminho. Ninguém falava sobre o poço depois do pôr do sol. Essa era uma das regras não escritas da vila, do tipo que passava de mãe para filho sem nunca ser explicada, apenas obedecida. As crianças aprendiam sem entender por quê, e quando cresciam e tentavam lembrar, quando tinham aprendido, não conseguiam. Era como saber que fogo queima, menos uma verdade que parecia ter nascido junto com elas. E toda criança da vila crescia ouvindo o mesmo aviso, sempre na mesma voz baixa de quem não quer que o ar ao redor também escute. O poço escuta. Não diziam mais nada. Não era preciso, porque havia algo na maneira como as pedras ficavam úmidas, mesmo nos dias de sol. Havia algo no modo como o silêncio ao redor do poço era mais silencioso do que o silêncio em qualquer outro lugar da praça. Como se o som fosse engolido antes de chegar. Como se o próprio ar
preferisse não se demorar por ali. O poço escutava, e o que escuta não esquece. Capítulo 2. Alisa morava na última casa da rua de terra, a que ficava no fim de tudo, onde a rua parava de ter calçamento e virava apenas chão batido. A cerca ao redor da propriedade inclinava levemente para a direita, como se estivesse se curvando sob um peso que só ela sentisse. O portão nunca fechava direito. Havia uma dobra no metal, que impedia o trinco de encaixar, e Alisa havia aprendido a colocar uma pedra atrás dele, para que não balançasse no vento à noite. Era filha de um homem viúvo chamado Sebastião, que falava pouco e trabalhava muito, e que amava a filha da única maneira que sabia, garantindo que ela tivesse comida, roupa e teto, e acreditando, com a convicção sincera de um homem simples, que isso era tudo que um pai deveria oferecer. A ternura estava nos seus atos, menos no café que fazia toda manhã antes de sair, no remendo que colocava nos sapatos dela sem ser pedido, mas raramente nas suas palavras. Alisa aprendera cedo a não pedir demais. Não pedia vestidos novos quando o que tinha ainda servia. Não pedia que ele ficasse em casa quando sabia que ele precisava trabalhar. Não pedia que dissesse que a amava, porque havia aprendido a reconhecer o amor nas formas em que ele sabia dar, e isso era, de certa maneira, uma sabedoria que custara caro para uma menina que crescia vendo outras crianças receberem abraços fáceis. Tinha 22 anos quando a história começa, e carregava no rosto aquela beleza que as pessoas notavam um segundo depois de olhá-la, menos o tipo de rosto que não impressiona à primeira vista, mas que fica na memória depois: olhos escuros, mãos ágeis de tanto costurar, um sorriso que chegava um pouco depois do que deveria, como se precisasse primeiro verificar se era seguro aparecer. Ela era boa. Boa demais! Diriam alguns menos, com aquele tom que as pessoas usam quando boa demais é uma crítica disfarçada de elogio. Ajudava as vizinhas quando precisavam, cuidava do pai sem reclamar, costurava roupas da metade da rua pelo preço de quase nada, cozinhava para o filho da dona Marta quando ela estava doente, sorria quando falavam com ela, mesmo quando não queria sorrir. E ainda assim, ninguém a escolhia. Não é que as pessoas não gostassem dela. Gostavam. Era gentil, era confiável. Era do tipo que as pessoas descrevem como uma boa pessoa, menos frase que Alisa havia descoberto. É frequentemente o modo educado de dizer que alguém não é exatamente inesquecível. As pessoas a escolhiam para ajudar, para ouvir, para estar presente em momentos difíceis, mas não a escolhiam para ser a pessoa mais importante no cômodo. Não a escolhiam para olhar quando havia outros rostos para olhar, e havia um rosto em particular que ela queria que a olhasse. Tomás era filho do ferreiro Maurício, um homem grande e de voz grossa que havia transmitido ao filho os ombros largos, mas não o temperamento difícil. Tomás era jovem, forte, com um sorriso que parecia não custar nada, do tipo fácil e generoso que enchia o ambiente, sempre cercado de pessoas, não porque buscasse companhia, mas porque as pessoas gravitavam em direção a ele naturalmente, como planetas ao redor de um sol que nem sabe que está irradiando calor. Ele passava por Alisa como quem passa por uma árvore, reconhecendo a presença. Talvez até achando agradável a paisagem, mas sem realmente vê-la. Sem parar, sem perguntar. E o que doía menos, o que doía com aquela dor específica de coisas que ficam muito tempo no mesmo lugar. Não era que ele fosse cruel, não era. Tomás era uma boa pessoa,
da mesma maneira que a Lisa era uma boa pessoa. O problema era que entre duas pessoas boas pode haver um oceano de indiferença, e nenhuma das duas é culpada de ter construído as margens. A Lisa não entendia por que não conseguia parar de pensar nele. Tentava, fingia para si mesma que havia parado. Construía argumentos internos sobre por que não fazia sentido, sobre por que havia outros homens, sobre por que ela merecia alguém que a visse sem precisar ser pedido. Então, ele passava pela praça, rindo de alguma coisa que alguém havia dito, e ela sentia o argumento desmoronar como parede de areia. Isso era o que doía. Capítulo 3. A história sussurrada. A primeira vez que a Lisa ouviu sobre o poço foi da velha Amália. Amália vendia ervas secas numa barraquinha na esquina da praça, sentada numa cadeira de palha que parecia tão velha quanto ela. Tinha mãos tortas, como raízes de árvore antiga, dedos que não abriam completamente, e olhos de uma cor indefinida que pareciam sempre focados em algum ponto ligeiramente além de você, como se estivesse vendo a pessoa que você seria amanhã, enquanto falava com a pessoa que você era hoje. Ninguém sabia ao certo a idade de Amália. As estimativas variavam de 70 a 100 anos, dependendo de quem perguntava. Ela própria, quando questionada, respondia com um sorriso que não esclarecia nada. A Lisa havia parado para comprar boldo naquela tarde de terça-feira em que o céu estava daquela cor de antes da chuva que nunca chega. Quando Amália disse, sem que a Lisa tivesse perguntado nada, sem contexto algum, como quem continua uma conversa que começou em algum outro lugar, o poço realiza promessas. A Lisa levantou os olhos das ervas. Amália estava olhando para o centro da praça, para as pedras cinzas e largas que cobriam a abertura na terra. Que tipo de promessas? A Lisa perguntou. E depois ficou incomodada consigo mesma por ter perguntado, como se a pergunta já fosse uma espécie de concordância. O tipo que você quer fazer, disse Amália. O tipo que a gente guarda aqui, e colocou uma das mãos tortas no centro do próprio peito. A Lisa fingiu desinteresse. Pagou pelo boldo, disse obrigada com um sorriso que havia aprendido a colocar no rosto para situações onde não sabia o que sentir. E foi embora. Naquela noite, sonhou com água. No sonho, ela estava de joelhos sobre as pedras da praça. Olhando para dentro do poço que havia sido aberto, ela não sabia como nem por quem, menos e a água lá. Embaixo era mais escura do que água deveria ser. Tinha a cor do céu às 3 da manhã, aquele azul tão profundo que se confunde com preto. E nessa água não havia reflexo dela. Havia o rosto de Tomás. Não era o reflexo dele, era o rosto dele, olhando para cima, como se estivesse embaixo da água olhando para ela. Com aquele sorriso, com aquela ausência de urgência que a Lisa achava simultaneamente irresistível e desesperadora, ela acordou às 4 da manhã, com o coração batendo no teto do peito e as mãos frias. Na manhã seguinte, ainda com aquela sensação estranha da noite agarrada a ela, voltou à barraquinha de Amália antes da mulher ter aberto completamente para o dia. E o que ele pede em troca? Perguntou, sem cumprimento, sem contexto. Amália não pareceu precisar de nenhum. A velha a olhou por um longo momento. Depois sorriu, e o sorriso tinha a qualidade de uma porta se abrindo para um cômodo, que deveria estar vazio, mas não estava. Ele não pede nada, menos, disse. Ele apenas cumpre. Aquilo não soava como bondade. Soava como a frase que antecede uma armadilha. Aquela parte de uma história em que o personagem deveria virar e ir embora, mas não vai. A Lisa sentiu isso. Sentiu com a mesma clareza com que se sente uma pisada em falso, o instante de reconhecimento
antes da queda. Mesmo assim, foi embora sem fazer mais perguntas. E passou 3 semanas tentando não pensar nisso. Não conseguiu. Capítulo 4. À noite. A lua estava fina como um fio de prata quando Alisa atravessou a praça deserta. Era quase meia-noite. A vila dormia com aquele sono profundo que as pessoas pequenas dormem menos. O sono de quem não tem grandes responsabilidades, nem grandes ambições para manter a cabeça acordada. As janelas estavam escuras. Os cães haviam parado de latir horas atrás. Havia apenas o vento, constante como sempre, e o som dos próprios passos de Alisa na pedra fria da praça. O coração dela batia alto demais para alguém que estava apenas caminhando, mas ela já sabia que não estava apenas caminhando. Havia pensado por semanas construído e desmontado argumentos, tentado convencer-se de que era tolice, superstição, coisa de pessoas que não sabem lidar com a realidade. Havia tentado rezar, também menos, mas as palavras não saíam direito, como se algo nelas soubesse que ela estava ao mesmo tempo rezando e planejando o oposto do que rezava. No final, não foi uma decisão, foi o cansaço de não tomar a decisão. As pedras eram pesadas, mais do que esperava. Ela havia levado as mãos sem luvas e as arestas cortavam um pouco enquanto ela empurrava. Movia, afastava cada bloco de seu lugar. O suor veio logo, apesar do frio. Seus braços tremiam. Em algum momento, se perguntou menos com aquela parte pequena e sensata que ainda tentava se fazer ouvir, se o peso das pedras não era um aviso mais do que um obstáculo. Continuou mesmo assim. Quando finalmente abriu espaço suficiente, o ar mudou. Não foi um cheiro, não havia cheiro algum, não era frio nem calor. Era uma ausência de algo que ela não soube nomear até muito tempo depois. Como se o ar normal, o ar de todo dia, com suas partículas de poeira e memória e vida pequena, tivesse se afastado dali. Não havia eco. Quando ela tossia ao lado do poço aberto, o som morria imediatamente. Quando o vento soprava em direção à abertura, não havia o assobio que deveria haver, apenas profundidade. Alisa se ajoelhou sobre as pedras frias. Fechou os olhos. Respirou fundo 3 vezes e em cada respiração tentou largar um pouco da parte dela, que ainda sabia que estava cometendo um erro. E, então, com voz baixa, mas não murmurada, menos porque havia algo naquele lugar que parecia exigir que as palavras tivessem peso suficiente para cair. Que ele me ame como eu o amo. O vento cessou. Não diminuiu. Não amorteceu. Cessou menos como uma música que para no meio de um acorde, deixando o silêncio soar mais alto do que qualquer nota. Por um instante, o mundo inteiro pareceu segurar o fôlego. Alisa ficou com os olhos fechados, esperando um calor, uma luz, uma sensação de algo se movendo no mundo, como uma peça encaixando em outra peça, esperando que o ar ao redor dela ficasse diferente de alguma maneira que ela pudesse sentir. Nada veio, só o silêncio, continuando. Depois, aos poucos, o vento voltou. Os grilos que tinham parado de cantar recomeçaram. O mundo retomou seu ritmo, como se nada tivesse acontecido. Alisa colocou as pedras de volta. Demorou mais do que tirá-las. Os braços já estavam cansados, e a tarefa parecia mais pesada agora, de uma maneira que não era apenas física. Foi para casa com os joelhos machucados e as mãos vermelhas, e tentou se convencer, com toda a firmeza de quem sabe que está mentindo para si mesma, de que tinha sido apenas um gesto tolo, uma coisa de criança, uma superstição, nada que o mundo acordado precisasse levar a sério.
mas o poço escutara. O poço sempre escutava. Capítulo 4. O primeiro olhar. No dia seguinte, Tomás a chamou pelo nome. Não moça, não vizinha, não aquele aceno de cabeça distraído que era sua forma habitual de reconhecer a presença dela. A Lisa, o nome dela, soou diferente na boca dele, mais cheio, mais presente. Como quando você ouve uma música que conhece tocada num instrumento diferente, menos a melodia é a mesma. Mas algo no timbre faz você ouvi-la de verdade pela primeira vez. Ele estava na frente da ferraria do pai, quando ela passou, no meio da manhã, a caminho do armazém. Estava com as mãos sujas de fuligem e o avental de couro, e a chamou do outro lado da rua com uma naturalidade que parecia ter sempre existido, mas que a Lisa tinha certeza absoluta de que era nova. Lisa, você vai ao Rio hoje à tarde? Ela parou, verificou se havia outra pessoa com esse nome por perto. Não havia plano, disse ela. Quer ir? Ele perguntou. Estou indo depois do almoço. Conheço um lugar bom antes da curva, com uma pedra larga onde dá para sentar. Ela disse que sim. E durante aquela caminhada até o rio, ele a olhou, não como quem passa por uma árvore, não como quem reconhece uma presença, mas não a vê. Olhou como quem encontra algo que estava faltando sem que soubesse que estava. Faltando menos, com aquela expressão específica de reconhecimento que não é completamente explicável, que não tem origem numa lista de qualidades verificáveis, mas que é absolutamente real. Conversaram sobre coisas pequenas, sobre o pão duro da padaria, sobre o cão velho da praça, o espinho, que havia desenvolvido o hábito de latir para a chuva antes que ela chegasse, sobre o modo como a luz ficava na superfície do rio quando o sol estava naquele ângulo específico do fim de tarde. A Lisa foi para casa com aquela sensação que é quase igual ao alívio, mas mais aquecida. A sensação de que talvez o mundo estivesse se arranjando do jeito certo. Nos dias seguintes, ele voltou, sempre, sem falhar, como se houvesse um horário combinado que nenhum dos dois havia estabelecido em voz alta, mas que ambos cumpriam. Passou a esperar por ela na saída da missa de domingo, na frente da padaria, nas manhãs de quarta, na porta de casa ao entardecer, com aquele sorriso que ela havia guardado em memória durante tanto tempo. O pai de Lisa notou. Os vizinhos notaram. Dona Lourdes da padaria comentou com quem quisesse ouvir que finalmente alguém havia enxergado o que estava na frente de todo mundo fazia anos. A Lisa sentiu o peito aquecer com uma constância que nunca havia sentido antes. Era isso. Era o que ela havia pedido, e durante algumas semanas foi exatamente assim, bonito, simples, real. Capítulo 6. A mudança, no começo, era doce. Tomás levava flores silvestres, que colhia no caminho, não as compradas na floricultura da cidade grande, mas as que cresciam nas bordas das estradas menos perfeitas e, por isso, mais honestas. Ajudava o pai dela com reparos que o homem havia adiado por falta de tempo. Falava sobre o futuro, com aquela leveza de quem ainda acredita que o futuro é algo que se constrói em conversa, mas algo foi mudando, não de uma vez, não com um momento claro que a Lisa pudesse apontar depois e dizer: foi aqui que começou. Foi gradual, como a mudança da maré, quando você percebe já está numa margem completamente diferente e não sabe ao certo quando cruzou. Ele começou com perguntas que pareciam curiosidade. Onde você estava essa tarde? Fui à sua casa e você não estava. Ela respondia. Havia ido ajudar Dona Marta com a costura,
como sempre fazia às terças, ele dizia, e naquele havia algo que ela não conseguia nomear, mas que deixava um resíduo desconfortável. As perguntas foram ficando mais frequentes, mais específicas. Com quem você estava na praça hoje, mais cedo? Vi você falando com alguém? Era o filho do senhor Henrique. Ele queria saber sobre a costura para o casamento da irmã. Por que você estava sorrindo assim? Estava sendo educada, Tomás, para um homem, e depois disso, um silêncio que durava horas. Um silêncio que tinha peso e temperatura, que enchia o cômodo como fumaça. A Lisa aprendera a reconhecer os contornos desse silêncio e o que ele exigia dela. Explicações mais longas, reasseguramento, a prova repetida de que não havia motivo para desconfiança. Se ela demorava a responder quando ele batia na porta, ele perguntava por que havia demorado. Se ela saía sozinha, para o armazém, menos coisa que havia feito toda a vida, sem que fosse necessário explicar para ninguém. Às vezes ela o encontrava no caminho de volta, como por acidente, mas com os olhos que não tinham a expressão dos acasos. Se ela chegava tarde de algum compromisso, havia uma sequência que ela começou a conseguir prever. Primeiro, o silêncio, depois as perguntas suaves, com a tonalidade afiada de quem não está fazendo exatamente uma pergunta, mas uma acusação que ainda não decidiu se assume a forma direta. Eu só quero você perto, ele dizia. Quando ela tentava entender, não consigo ficar longe de você. Você não entende que isso é amor? E dizia como se fosse verdade absoluta, com os olhos cheios de uma convicção que parecia sincera, que provavelmente era sincera menos, e isso tornava tudo mais complicado. Porque o oposto de malícia não é necessariamente a ausência de dano. Havia um dia em que ele apertou a mão dela com força demais. Não como agressão, ele mesmo não pareceu perceber. Mas ela ficou com a marca por horas depois. Não havia espaço para ar. Não havia espaço para a Lisa que existia antes da pergunta, antes do olhar, antes de se tornar o centro da atenção de alguém, de uma maneira que parecia cada vez menos com admiração e cada vez mais com posse. E ela percebeu, num domingo de manhã, enquanto lavava a louça e escutava os passos dele no andar de cima. Era o segundo mês em que ele passava mais tempo na casa dela do que na própria. Que o amor que havia pedido não tinha raízes, tinha correntes. Capítulo 7. O espelho da água. Certa tarde, ela passou pela praça no caminho de volta da missa. O poço parecia diferente. Ela tentou identificar o que havia mudado e não conseguiu. Menos as pedras estavam no lugar. A praça estava como sempre. A padaria estava fechada porque era domingo, mas havia algo como quando um quadro que você vê todo dia na parede é movido 2 centímetros para a esquerda. Você não sabe o que mudou, só sabe que algo mudou. As pedras pareciam mais escuras, mais pesadas, como se o peso delas fosse em parte físico e em parte outra coisa. O tipo de coisa que você carrega nos ossos, sem saber. Ela sentiu um frio que não vinha do vento. Acelerou o passo. Naquela noite, Tomás apareceu à sua porta mais cedo do que o esperado. O pai de Alisa estava no quintal, e Tomás entrou como sempre entrava, menos sem precisar de convite. Porque havia um tempo em que ele era bem-vindo assim, e esse tempo havia criado um hábito que a situação atual não justificava mais, mas que ela não sabia como encerrar sem que parecesse um conflito. Ficaram sentados à mesa da cozinha. Havia um silêncio que precisava ser preenchido, e nenhum dos dois sabia exatamente como prinquelou, de maneira que não abrisse algo. Você não precisa mais falar com ninguém além de mim, menos disse ele. De repente, com uma calma
absoluta, como quem anuncia um fato já estabelecido. Alisa levantou os olhos. Os olhos dele estavam diferentes. Não havia raiva neles. Não havia crueldade. Havia algo que era mais difícil de nomear do que raiva ou crueldade. Uma espécie de certeza vazia. Como se a frase que havia dito não fosse um pedido nem uma exigência, mas simplesmente a descrição de como as coisas eram, de como as coisas precisavam ser, sem margem para discussão, porque as margens haviam desaparecido, como se estivesse vazio de qualquer vontade própria. Como se a vontade de alguém ou de alguma coisa estivesse operando por dentro dele. Alisa ficou olhando para ele por um longo momento. Ouviu o pai se mexendo no quintal. Ouviu o vento. Ouviu, ou imaginou ouvir, aquele silêncio específico que havia ao redor do poço na praça. E compreendeu. O poço não havia criado amor. Havia criado compulsão. Havia criado a forma exterior do amor, menos a presença, a atenção, o retorno constante, mas havia feito isso arrancando o único ingrediente que transforma a presença em amor verdadeiro, a liberdade de escolher outra coisa. E escolha é o que faz o amor existir. Amor sem a possibilidade de não amor não é amor, é mecânica, é gravitação, é o movimento de um pêndulo que não sabe fazer outra coisa senão balançar. Você não agradece ao sol por nascer porque ele não tem opção. Da mesma forma, a atenção de Tomás não valia nada porque ele não tinha mais como direcioná-la para outro lugar. Ela havia pedido ser amada e havia recebido algo que usava a mesma palavra, mas era uma coisa diferente. Capítulo 8, a segunda promessa. Alisa não dormiu naquela noite, ficou acordada enquanto a vila dormia, enquanto Tomás foi embora e o pai apagou a luz e o vento fez seu trabalho costumeiro nas frestas das janelas. Ficou deitada com os olhos abertos no teto escuro, revendo cada momento desde aquela noite na praça, tentando encontrar o exato ponto em que havia cometido o erro, não porque encontrar o ponto desfizesse o erro, mas porque a mente humana, quando está desesperada, tenta pelo menos entender o que não pode consertar. Às 3 da manhã, ela sabia o que precisava fazer. Não havia certeza de que funcionaria. Não havia certeza de que o poço desfazia o que havia feito, de que havia reversão para esse tipo de coisa. Mas ela precisava tentar, porque a alternativa era continuar vivendo dentro de um amor que havia pedido e que havia recebido e que era, em toda a sua completude, uma forma sofisticada de horror. A praça estava completamente deserta quando ela chegou. A lua havia sumido atrás das nuvens, e as lanternas antigas da praça davam uma luz que fazia sombras longas e incertas. As pedras do poço eram manchas escuras no chão escuro. Remover as pedras foi mais difícil dessa vez. Não apenas porque os braços ainda guardavam a memória do esforço anterior. Havia uma resistência diferente. Menos como se o espaço ao redor do poço estivesse empurrando de volta. Como se o ar tivesse ganhado espessura. Ela empurrou com os joelhos, com as costas, com a teimosia específica de quem não tem outra opção que não seja continuar. Quando finalmente abriu a abertura, inclinou-se sobre ela. Dessa vez, viu seu próprio reflexo, mas não o reflexo que esperava. O reflexo que olhava de volta tinha seus olhos, sim, sua boca, seu cabelo escuro, menos, mas os olhos estavam diferentes, mais velhos do que seus 22 anos, com aquela qualidade de olhar que as pessoas desenvolvem depois de ver coisas que não podem ser desfeitas. Ela respirou fundo, desfaça menos. Disse, com aquela voz baixa,
mas com o peso que o lugar parecia exigir. Tire isso dele. Deixe-o livre. A água ficou imóvel. Nem uma ondulação, nem uma resposta. A Lisa esperou. Depois, mais alto. Por favor. E então uma voz respondeu. Não era uma voz que vinha de fora. Não era uma voz que vinha de dentro. Era uma voz que vinha do lugar exato, onde dentro e fora se encontram. Aquela fronteira que não tem localização física, mas que todo ser humano conhece como o lugar de onde vêm os sonhos e os medos, que não conseguimos inventar, porque parecem reais demais. Promessas não se desfazem, apenas se cumprem. A Lisa sentiu o frio descer pela coluna como água. Então diga o que preciso fazer. Uma pausa. O silêncio do poço, que era diferente de todos os outros silêncios. Quem faz a promessa carrega o peso. Ela ficou com aquelas palavras por um momento, depois entendeu. Não de uma vez, mas como se entende alguma coisa que parte de você já sabia, mas que a outra parte se recusava a selar. O laço existia porque ela havia pedido. Ela era a origem, e enquanto a origem continuasse presente, o laço continuaria tenso, o peso continuaria preso. Tomás continuaria girando em órbita de algo que não tinha escolhido e não podia escolher. Mas se a origem fosse removida, se o ponto de partida desaparecesse, se ela partisse e deixasse apenas a distância onde antes havia uma pessoa para ser querida, menos o laço, não teria onde se fixar. E talvez menos apenas, talvez menos ele pudesse voltar a ser quem era. Ela ficou ajoelhada sobre as pedras por um longo tempo. Depois colocou as pedras de volta, voltou para casa e passou o resto da noite sentada à mesa da cozinha, no escuro, com uma caneca de chá que esfriou sem que ela bebesse. Capítulo 9. A partida. Ao amanhecer, a Lisa deixou a vila. Não fez barulho. Preparou a bolsa pequena na noite anterior, enquanto o pai dormia menos algumas roupas. O dinheiro que havia guardado nos últimos anos num envelope dentro do forro da mala velha. A foto da mãe que havia morrido quando ela tinha 6 anos. Deixou o portão com a pedra atrás, como sempre, para que não batesse no vento. Não deixou carta. Não havia o que escrever que não soasse como desculpa ou como acusação. E ela não queria deixar nenhuma das duas coisas. Saiu quando o céu estava daquela cor entre o azul e o cinza que precede o sol, quando há luz suficiente para ver, mas não suficiente para ser visto. Passou pela praça, parou por um momento diante das pedras do poço. Não falou nada. Não havia mais nada a dizer. Apenas olhou para aquelas pedras largas e cinzentas e sentiu, com uma clareza que doía de um jeito específico, o peso exato de quanto havia custado aprender o que havia aprendido. Depois virou as costas e foi embora. Tomás acordou naquela manhã com a sensação estranha de algo que havia escorregado pelos dedos durante a noite, não exatamente perda, mas a sombra de uma perda, o negativo de um peso que havia existido e não existia mais. Ficou parado na cama por alguns minutos, tentando nomear o que havia sumido, mas o pensamento se dissolvia quando ele tentava focar nele. Levantou, foi trabalhar. A fuligem da ferraria tinha o cheiro familiar de sempre, e o martelo tinha o peso de sempre. E havia qualquer coisa de leveza naquele dia, que ele não conseguia explicar, e que, sendo um homem que não estava habituado a examinar os próprios estados internos, resolveu não tentar. Com o tempo, voltou a rir do modo que havia sido seu antes, sem aquela qualidade compulsiva, sem aquela urgência de preencher o espaço ao redor de alguém específico. Voltou a trabalhar
com aquela concentração. Satisfeita de quem faz bem o que sabe fazer, voltou a escolher menos com quem conversar, para onde olhar, em quem investir o tempo. Nunca mais falou o nome de Alisa. Não porque a odiasse, não porque houvesse rancor. Era mais como uma lacuna do tamanho de um sonho esquecido. Você sabe que havia algo lá, mas a forma exata se dissipou antes que você pudesse segurá-la. A vila comentou por meses. O pai de Alisa ficou quieto com aquela quietude específica dos homens, que não sabem como transformar o sofrimento em palavras. E então, simplesmente, carregam. Depois, também quietamente, seguiu em frente. Porque as pessoas seguem em frente, sempre, mesmo quando não deveriam. Mesmo quando parece impossível, depois de um tempo, a história de Alisa foi para aquela coleção de histórias que as vilas pequenas guardam, não como verdade estabelecida, não como mito, mas como aquela coisa intermediária que as pessoas contam com aquela voz baixa de quem não sabe se está relatando ou inventando e descobriu que a diferença, com o tempo, importa menos do que parecia. Mas o poço não esqueceu. O poço nunca esquecia nada. Capítulo 10. A água nunca dorme. Anos depois. Quantos exatamente? A história não diz, porque o poço não mede o tempo em anos, mas em desejos, e entre um desejo e outro pode haver uma estação ou uma geração. Outra jovem parou diante das pedras cinzentas da praça. Ela tinha um nome, tinha uma história. Tinha no peito aquela dor específica de quem quer algo que o mundo ainda não lhe deu. E havia ouvido de quem ela não saberia dizer ao certo, da maneira como se ouvem as histórias que a gente precisa ouvir. Que havia um poço na praça de uma vila que realizava promessas. A velha Malha já não estava lá para avisar. Não havia ninguém sentado na cadeira de palha na esquina, com ervas secas e olhos que sabiam demais. Havia apenas as pedras e o vento, e aquele silêncio específico que não era silêncio, mas ausência menos ausência de eco, ausência de reflexo, ausência de recusa. A jovem ficou parada por um momento olhando para as pedras. O vento soprava como sempre soprava, e o poço escutava, porque o poço não escolhe, não julga, não deseja resultado algum, não tem malícia nem bondade, não é uma entidade com agenda, não é um espírito com história, é simplesmente, e talvez isso seja a coisa mais aterrorizante de tudo, um lugar onde os desejos são levados a sério, e há desejos que, quando realizados com perfeição absoluta, são a pior forma de perda. Porque o que queremos, quando queremos alguém, não é apenas a presença desse alguém, não é apenas a atenção, não é apenas o retorno, é a certeza de que esse alguém poderia estar em qualquer outro lugar, poderia escolher qualquer outra coisa, e ainda assim escolheu estar aqui, ainda assim escolheu você. É a liberdade do outro que transforma a presença dele em presente. É a possibilidade de perda que faz a permanência significativa. E quando você remove essa possibilidade, não obtém amor mais seguro, obtém a casca do amor sobre um vazio enorme, obtém exatamente o que pediu e não obtém o que queria. A verdade é que o amor que precisa ser forçado já não é amor. E quem tenta controlar o coração de outro perde primeiro o próprio caminho. O poço escuta, sempre escutou. E o que ele ouviu de você, ele já não vai esquecer. Então, cuidado com o que você deseja.